prazer poder estar aqui com vocês. Tem gente solicitando a entrada aqui ainda. Vou aceitando. Tem alguém que está aqui hoje que não estava na semana passada? Se manifeste aí no chat, por favor. Não sei, todos vocês aqui estavam. Maria Isabel não estava, Ingrid. Então, sejam todos, né, muito bem-vindos mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Algumas observações muito básicas que já havia dito na última aula, né? Nossas aulas são baseadas aí no conteúdo da apostila, mas é claro que eu não estou aqui simplesmente para ler a apostila aí para vocês, né? Então, nossa discussão aqui amplia um pouco o que vocês estão vendo lá no curso, é claro que reforça também, né? Mas a intenção é justamente criar esse espaço de ampliar essas discussões e permitir que vocês tenham espaço também para tirar as dúvidas relacionadas. Então, tem bastante gente que não estava na última aula, ficou muito feliz de contar com vocês também, né? E lembrar sempre que todas as semanas temos nosso encontro marcado aqui religiosamente todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. Vou iniciar a apresentação aqui e, por favor, vocês me avisem se está tudo ok com a apresentação. Estão conseguindo visualizar? Me sinalize, por favor. Perfeito. Então, gente, na nossa aula de hoje, temos como temática a evolução histórica da... Desculpe, Lucas, teria como tu colocar em tela inteira e aumentar, porque está aparecendo todo Tá bem slide, daí fica complicado para se enxergar. Tá, deixe eu só tirar uma dúvida com o João. João, você que está como coorganizador, você consegue aceitar quem está solicitando entrar na aula? Sim, eu já estou fazendo isso. Perfeitamente, porque senão eu coloco em tela cheia aqui, eu não tinha acesso, por isso que ainda não estava aí em tela cheia. Melhorou aí, pessoal, a visualização? Muito melhor, obrigada. Tá bem. E sinalize alguma coisa pelo microfone, por gentileza, se precisarem me interromper, porque agora não vejo mais o chat por conta aqui da apresentação, a menos que eu mude aqui, também dá certo. Enfim, vamos lá. Evolução histórica da biblioteconomia. Nossa aula de hoje, então, bastante voltada para os aspectos históricos, que eu gosto muito, modéstia à parte. Creio que algumas pessoas já vão, né, ter mais familiaridade com esse assunto, outras nem tanto, né? Mas busquei realmente retomar alguns conceitos aí bem básicos para a gente seguir, né? Falar, é uma aula de biblioteconomia, uma aula de história, né? Sempre lembrar que, como falamos na aula passada, uma das características da biblioteconomia é essa interdisciplinaridade, essa capacidade de dialogar com as outras disciplinas, mas mais do que isso, o intuito, né, dessa aula, né, como a gente pode ver nos objetivos de aprendizagem, né, é apresentar essa evolução histórica da biblioteconomia e seus fundamentos, né, discorrer sobre o surgimento da biblioteconomia enquanto área do conhecimento, dialogando aí um pouquinho com o que foi comentado na aula passada, descrever o percurso da biblioteconomia na Antiguidade, na Idade Média,
contextualizar a biblioteconomia na era moderna e na contemporaneidade. Ou seja, ver realmente todas essas fases, essas mudanças, né, que ocorreram ao longo do tempo. E para que a gente, né, enquanto bibliotecárias e bibliotecárias, aí, possamos nos situar também, né, nos inteirar, hoje a biblioteca é dessa forma, né? Hoje as coisas funcionam assim. Por quê? Porque nós tivemos, né, durante a história, diversos processos, diversas fases, né, que chegam aqui até hoje. A história não é estática, a biblioteconomia também não, né? Ela está sempre em desenvolvimento, em crescimento, né? Na última aula, né, nós víamos que a biblioteconomia, como conhecemos, né, só se consolida dessa maneira a partir do século XIX. Mas nós temos biblioteca desde a antiguidade. Então, como que isso se dava? Então, esse é um dos aspectos aí presentes na nossa aula de hoje. Antes disso, pessoal, né, talvez alguém já saiba aí de cor e salteado, mas acho muito válido, muito importante a gente ter conhecimento, ter fixo na nossa mente, não é questão de decorar anos, mas entender os períodos, para que a gente possa, daí, entender os diferentes tipos de bibliotecas e o desenvolvimento da biblioteconomia. Vimos na semana passada que o que diferencia a história da pré-história é a invenção da escrita, o que por si só já podemos relacionar diretamente aí com a biblioteconomia, né? No sentido de que, para o povo antigo, a apresentação, a mensagem do João aqui, que desde o povo antigo, a informação é conhecida como sinônimo de poder, né? O conhecimento é poder. Então, a partir da invenção de escrita, houve mais um modo de acumular conhecimento. Então, a gente está falando da Idade Antiga, aproximadamente de 3.500 a.C. Por que essa idade, pessoal? Porque é aproximadamente nesse período que surgiu a escrita, né? Até o ano de 476, né? Nossa, mas por que os historiadores escolheram 476 para dividir? Porque foi o ano da queda do Império Romano no Oriente, aliás, no Ocidente, né? Então, a queda do Império Romano sinaliza o fim de uma era, né? O início de um período com novas transformações, porque o Império Romano, até aquele período, era a instituição, né, mais poderosa e mais influente daquele mundo antigo. E entre-se, então, na chamada Idade Média, ou período medieval, que é um período bastante longo, de praticamente 10 séculos, 1000 anos. Ou seja, ele vai de 476 até 1453. Em 1000 anos muda muita coisa, né, gente? E com as bibliotecas, com a biblioteconomia, não vai ser diferente. A Idade Média, um período, então, bastante marcado pela religiosidade católica, foi o período em que a Igreja Católica expandiu e teve o seu poder predominante aí perante aquela sociedade da época. Lembrando que nesse período, Idade Antiga, Idade Média, a gente está falando basicamente da Europa, né? Pouco da Ásia, né? Pouco do norte da África, mas falando mais dessa região. Idade Moderna, ou Era Moderna, ela se dá a partir de 1453, que foi quando caiu o Império Romano no Oriente, em Constantinopla, até 1789. Qual que é o marco de 1789? A Revolução Francesa.
quando formos discutir a Era Moderna, a gente vai voltar aqui, porque aqui, a partir da Idade Moderna, cada vez mais a transmissão do conhecimento, o uso de bibliotecas vai se tornando intenso, né? Mas em 1789 é o ano da Revolução Francesa. E por que, novamente, que isso divide aí como um todo? A Revolução Francesa, ela rompe de alguma forma, influencia toda a sociedade através daquele mundo que existia com reis e rainhas e poder centralizado, e vai se tornando, né, em um mundo mais seguido por constituições, por modelos republicanos, ou seja, a esfera pública, né, mais ou menos como conhecemos hoje, vai vindo à tona. E de 1789 até atualmente é a era contemporânea. É natural que a biblioteconomia de hoje não vai ser a mesma de 1789, as bibliotecas, melhor dizendo, mas está tudo do mesmo período, era contemporânea. Mas isso nos faz até mesmo pensar quantas coisas mudam dentro de um mesmo período. A sociedade de hoje, século XXI, vai ser mais parecida ou mais diferente, né, com a sociedade do século XVIII, a Revolução Francesa? Mesma coisa, a Idade Média, aquela religiosidade, esse é o principal aspecto, né? Mas um período que durou 1000 anos. Então, são intensos períodos de transformação, né? E a gente precisa, não é questão de decorar o ano que iniciou, o ano que terminou, mas sim localizar qual é a característica principal de cada tempo desse, de cada sociedade. Então, a partir disso, entramos, então, nas discussões propriamente ditas das bibliotecas, da biblioteconomia, durante as diferentes eras, os diferentes períodos históricos. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? Enquanto eu trato a garganta. Não. Perfeito. Então, bola para frente. Sobre bibliotecas na antiguidade, a gente pincelou, né, um pouquinho na aula passada, mas só retomando que a antiguidade, né, ou seja, esse período a partir da invenção da escrita, foi o período em que as sociedades começaram a se estruturar, a se organizar, a se tornar civilizações, né? As maiores civilizações da antiguidade que a gente conhece, temos então Grécia, Roma e Egito, ou seja, todas as três muito influentes, todas as três com desenvolvimento científico para a sua época. Nós aqui, até mesmo por ser latino-americanos, língua latinas, temos uma influência, né, mais ainda marcado do Império Romano, mas também, às vezes, a gente pergunta o significado de uma palavra, ela surgiu do grego, surgiu do latim, tem as suas origens dessa forma. Por quê? Dado o desenvolvimento e a expressividade dessas civilizações, né? Então, elas se desenvolveram através do acúmulo, a interpretação do conhecimento e a sua transmissão. A transmissão do conhecimento está diretamente ligada com o nosso ofício de bibliotecário, né? Então, a antiguidade abrigou não só as primeiras, como também grandiosas bibliotecas, a exemplo da Biblioteca de Nínive, no Egito, e a famosa Biblioteca de Alexandria, em que as estantes do interior do edifício eram circundadas por colunatas abertas expostas à brisa, formando corredores cobertos que os estudiosos podiam utilizar para estudo ou discussão. Já a organização do acervo se dava da seguinte maneira: os rolos eram dispostos em pilhas e tinham etiquetas presas com o nome dos autores e o título das obras. Nesse inteirinho,
apareceu a figura do bibliotecário que preside o funcionamento e a organização da instituição. Pessoal, muito importante quando a gente vai olhar para períodos históricos anteriores, é a gente não olhar com os olhos de hoje, né? Então, muitas vezes, quando ele está falando bibliotecário aqui, não é no mesmo sentido, exatamente como são os bibliotecários hoje, né? Mas alguns aspectos importantes aí, ó. O edifício tinha sua arquitetura e ali ele frisa que exposto à brisa. Então, tem toda essa questão da circulação do ar, da preservação desses arquivos. Ali eles diz os rolos eram expostos em pilhas. Por quê? Aqui ainda não eram livros, eram rolos, né, de pergaminho. Antes disso, na biblioteca de Nínive, no Egito, eram placas de argila que eram escritas, né, e armazenadas com essas informações. Segundo consta, no porto de Alexandria, toda vez que um navio passava por ali e estava carregando informações, esse material era retido, faziam cópias nesses pergaminhos para armazenar, ou seja, essa biblioteca era riquíssima, guardava inúmeras formas de conhecimento de diferentes povos. Então, sempre ter em mente esse sentido através dessa concepção de transmissão do conhecimento. Passando para as bibliotecas medievais. Gente, quais as principais características da transformação da sociedade antiga para a sociedade medieval? Então, o Império Romano, né, no ano de 476, ele perde o seu domínio na Europa, e o que vem à tona aí para substituí-lo é um outro modelo, né? Depois vai ser chamado de modelo feudal. É aí que vão começar a surgir as questões da nobreza, e o grande aspecto dessa sociedade é essa ebulição do catolicismo. A religiosidade era o marco central da vida na Idade Média. Então, se a gente for pegar filosofia da Idade Média, vai ser uma filosofia cristã, uma filosofia católica, os grandes teólogos aí da época. Então, tudo vai estar girando nessa esfera. Por quê? Porque era assim que aquela sociedade transformava. E como foi um período muito grande, a igreja também teve uma influência fundamental, né, nas bibliotecas, na transmissão do conhecimento, né? Se a gente for ver ali, né, na citação, segundo Martins, na Idade Média encontram-se 3 tipos de biblioteca: as monacais, as particulares e as universitárias. Entretanto, as grandes bibliotecas medievais se preocupavam com a guarda dos acervos, e as atividades que se destacavam eram a dos monges copistas, a quem cabia o armazenamento, condicionamento, preservação e conservação dos livros. Então, lá, vamos por parte. Bibliotecas monacais, o que isso significa? Os monastérios. Nesse período, era muito comum a vida religiosas, né? Um monastério onde se formam os monges, né? Conventos. Então, muitas ordens religiosas se consolidam nesse período. Então, as bibliotecas monacais, quem eram responsáveis? Esses religiosos, os monges, né? Uma das principais funções aí que são destacadas são as dos monges copistas. Como assim? Nesse período ainda não existia a prensa. Então, todo e qualquer livro existente era manuscrito. Então, de tudo que a gente pensar nesse período, tratados teológicos, a própria Bíblia, se esse conhecimento foi passado adiante, né? Por quê? Porque
os monges ou outras pessoas foram responsáveis por copiar esses livros, né? E começa a se adquirir a característica das bibliotecas, né? É claro que, como já havia Alexandria e tudo mais, mas no formato de livros armazenados. Então, falando dessas bibliotecas monacais. Bibliotecas particulares. Gente, aqui nós temos que ter muito cuidado. Não é como uma biblioteca particular. Aqui na minha casa eu tenho 500 livros, né, alguns exemplares, lá. Não é nesse sentido. Vocês acham que a população em si ia ter biblioteca particular naquele período? Ou quem que ia possuir biblioteca particular na Idade Média? Alguma sugestão? Por microfone ou pelo site? Pelo chat, perdão. Os nobres? Com certeza, né, gente? Os nobres. Então, bibliotecas particulares. Onde ela está? Nos castelos, nos palácios da nobreza. E também bibliotecas universitárias. Aqui a gente tem que tomar cuidado também. É na Idade Média que surgem as universidades. E onde elas surgem? Atreladas à igreja. Todas as universidades que surgem, principalmente elas vão surgir a partir do século XIII, por volta do ano 1200, né? Mais ou menos por aí que começam a surgir as primeiras universidades, e eram universidades eclesiais, universidades católicas. Então, dos 3 tipos de bibliotecas existentes, né? 2 estavam guardadas, né, com a igreja, e as bibliotecas particulares, né? As bibliotecas particulares também eram dessa nobreza, mas que caminhava junto com a igreja católica. Então, a gente tem aí todo o sentido religioso da coisa, mas também o sentido do desenvolvimento científico. Gente, indicação de livro e filme, possivelmente vocês conhecem, né? O Nome da Rosa, de Humberto Eco. O livro é muito conhecido, assim como também o filme, que se não me engano, de 1980. Né? Ilustra, gente, muito bom, muito perfeitamente. É claro que é uma obra de ficção, tem que sempre ter isso em mente, mas que ilustra essas coisas das bibliotecas monacais, dos monastérios, dos monges copistas, né? Então, se vocês tiverem um tempo, sugiro aí que nessa semana, quem já assistiu, reassista, quem ainda não assistiu, corre e assiste ou leia o livro, melhor ainda, se puderem, que eu acho que ilustra muito bem o que nós estamos discutindo aqui, sobretudo nesse início de disciplina. Então, seguimos adiante. As bibliotecas na Era Moderna. Pessoal, a Era Moderna, então, começa, né, como dissemos ali, a partir de 1453, que Karen está com o livro em mãos. Ótimo, perfeitamente. Então, na leitura do seu livro, creio que você irá lembrar em alguns aspectos aí da aula. Ellen Martins, já li o livro, muito bom. É realmente sensacional, gosto muito dessa temática. Mas voltando, Era Moderna. Um período aí de muitas transformações da sociedade também, e claramente que só foram possíveis essas transformações por conta desse acúmulo de conhecimento, né? Da Idade Antiga, da Era Medieval, e chegando aí na Era Moderna, que alguns acontecimentos muito expressivos e mais diretamente ligados até nós. Gente, desde a antiguidade estamos ligados a esse conteúdo. Falar o que temos a ver, é sempre válido quando estamos tratando de aspectos históricos, tentarmos nos relacionar. A biblioteca na antiguidade, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Então, em todos esses períodos, o nosso papel é criar
pode-se identificar aspectos daquela sociedade que se transformaram, mas que também permaneceram na sociedade de hoje. E as bibliotecas, na era moderna, vão ser fundamentais e importantes pontos basilares da formação da nossa sociedade, inclusive da sociedade brasileira. Por quê? Porque a era moderna, entre tantos acontecimentos, guarda as grandes navegações, a chegada dos europeus na América, a formação dessa nova sociedade, mas mais do que isso, ligando aqui a esse conteúdo específico, pensando a transmissão do conhecimento e tudo mais, um dos pontos fundamentais da Idade Média vai ser a invenção da imprensa, a chamada prensa de Gutenberg. A Idade Moderna teve como um dos marcos a imprensa dos tipos móveis, o que possibilitou a mudança da produção manual do livro para o impresso. E com isso, uma maior circulação de livros e um aumento de leitores para além das Bíblias e do círculo religioso. O livro passa, então, a ser sentido como uma necessidade. A leitura e a escrita, concomitantemente, passam a ser requeridas e valorizadas. Um aspecto muito importante aqui, que ele falou da Idade Média que estávamos vendo, que na Idade Média, falamos que as bibliotecas estavam guardadas nos monastérios, nas universidades, e é óbvio, mas faltou ressaltar que quem tinha acesso, ou a nobreza, né, como a aluna lembrou, ou os religiosos, que também seriam provenientes da nobreza, né? Então, as universidades daquele período, mas quem que iam estudar nessas universidades, né? Os próprios membros da igreja. Então, na Idade Moderna, começa-se a transformar isso. Por que a prensa é importante? Agora, não precisava lá o monge copiar linha por linha do livro. O serviço ficou um pouco mais fácil. Colocava as letras lá nesse móvel, nessa prensa, chamada prensa móvel, outra facilidade, porque ela poderia ser transportada, né? Então, parece muitas vezes superficial, mas isso traz uma revolução, praticamente, na forma de armazenar essa informação. A partir do momento que eu tinha, né, as letrinhas ali organizadas, eu conseguia imprimir mais livros e mais livros com uma agilidade maior e colocar todo esse material para circulação, ou seja, transmitir conhecimento, transmitir informação de uma forma muito mais eficaz. Avançando, neste período, também tiveram grandes acontecimentos que proporcionaram o desenvolvimento científico, como o Renascimento, as grandes navegações, a Reforma Protestante, etc. Pessoal, pensando então no Renascimento, para quem não lembra aí, um movimento científico, filosófico, artístico, que chama Renascimento, por quê? A partir desse período, entendia-se, então, que a Idade Média foi uma idade obscura, né? Claro, pessoal, isso é uma visão, né, que tinha na época. A Idade Média, um período, então, de pouco desenvolvimento científico e coisas desse tipo. Então, eles criam esse movimento chamado Renascimento. O que eles gostariam de fazer, de renascer? Renascer as ideias da antiguidade, ou seja, pular a Idade Média e voltar lá na antiguidade. Voltar no quê? Nas obras dos gregos e dos romanos, fundamentalmente. Então, pinturas renascentistas, né? Há poucos dias, tivemos em todos os noticiários o conclave, a eleição do novo Papa, que estava dando-se essa votação
dentro da Capela Sistina. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na Capela Sistina guarda um dos grandes aspectos da arte renascentista, que é a pintura, né, do Juízo Final do Michelangelo. Então, se a gente pegar essas pinturas, essas esculturas desse período, né, elas vão ser uma cópia ou uma inspiração do mundo greco-romano. E no termo das ideias, diferente, mesma coisa, né? Então, eles revisitaram os filósofos gregos, né, romanos também, as leis, né, do mundo da antiguidade, e aí eis o X da questão. Como que isso foi possível? Por causa da existência das bibliotecas, da manutenção desse conhecimento. Então, se não fosse lá todo esse processo dos monges copistas, da manutenção dessas bibliotecas, como 10, 15 séculos depois, ia estar sendo possível ler esses autores, né? Então, mais uma vez lembrando dessa questão do armazenamento e da transmissão da informação, o quanto isso é importante. Outros aspectos, as grandes navegações, a descoberta aqui da América, né, por parte dos europeus, que revoluciona toda a dinâmica mundial, porque vai começar uma transmissão de conhecimentos, né, entre esses dois mundos, chamado Velho Mundo e o Novo Mundo, que era a América. Então, o aspecto da informação adentra em uma nova fase aí também, né? A Reforma Protestante, em 1517, em que a Igreja Católica deixa de ser a única igreja cristã e passam-se a ter as igrejas protestantes. E um aspecto aqui, para a gente relacionar com o nosso conteúdo, é que na Reforma Protestante, liderada por Martim Lutero, que era um monge, ou seja, tinha aquele acesso às bibliotecas, como a gente vinha vendo, né? Um ponto que ele traz, que ele defendia nas suas teses, é que as demais pessoas pudessem ler a Bíblia elas mesmas e não dependessem exclusivamente, né, das igrejas, dos padres. Esse é um aspecto que o Lutero traz e muito significativo dessa época, que, como estamos dizendo, há essas transformações e uma adesão, né, cada vez mais eminente aos livros, que, através da criação da imprensa, começavam a circular com maior facilidade. E entramos na era contemporânea. Assim como na história como um todo, a Revolução Francesa, ou seja, um ato que demarca o início da era contemporânea, influenciou muitos aspectos no desenvolvimento das bibliotecas e da biblioteconomia. Gente, Revolução Francesa, às vezes em livros, né, enfim, a gente topa com a expressão antigo regime. Nas sociedades do antigo regime. O que vai querer dizer antigo regime? Antigo regime é a sociedade antes da Revolução Francesa. Mas por que, então, que a Revolução Francesa é tão importante assim? Porque ela rompe com um sistema de sociedade que era fixo. Então, havia nobreza, clero, primeiro e segundo estado, e o terceiro estado, em que estava o resto. Quem era esse resto? Os pobres, os servos, e também a burguesia, né? Mas por que a burguesia, mesmo ela tendo dinheiro, ela não tinha título de nobreza? Então, essa sociedade era estática. Se eu nasci servo, vou morrer servo. Se eu nasci nobre, vou morrer nobre. Se eu era burguês, vou permanecer burguês ou ficar pobre, mas nunca ascender. Então, era a sociedade em que os reis
não precisavam, de forma geral, seguir leis, né? Era muito estático. Então, a Revolução Francesa, ela vem para mudar isso. Começam a surgir as constituições, o chamado liberalismo político e econômico. Então, a partir da Revolução Francesa, vai surgir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que todo homem era igual perante a lei e tudo mais. Então, a gente tem um aspecto fundamental que é muito importante para as bibliotecas e para a biblioteconomia como um todo nos dias de hoje, que é o sentido da coisa pública, né? Então, a Revolução Francesa, ela transforma o país em uma república, chamada coisa pública. Isso é fundamental, por quê? Porque antes, como vimos, o conhecimento, a informação, as bibliotecas estavam em âmbitos muito restritos. Então, a gente tem um primeiro passo aí, como a gente está falando em público, não quer dizer, né, como hoje, como é hoje, mas sim primeiros passos. Vendo ali a citação, é trazido que neste período há também uma valorização das bibliotecas, pois a democratização da informação, as pesquisas científicas crescem vertiginosamente. A inovação intelectual, mais do que a transmissão da tradição, é considerada uma das principais funções das instituições de educação superior, e assim espera-se que os candidatos dos graus mais elevados façam contribuições ao conhecimento. Então, nesse período, como foi dito antes, que as universidades, todo o conhecimento estava na mão da igreja, a partir da era moderna e, sobretudo, entrando na era contemporânea, passam a existir as coisas seculares, ou seja, desvinculadas da igreja, o desenvolvimento científico e tudo mais. Com tais mudanças nos padrões da sociedade, foram plantadas as primeiras sementes para a democratização das bibliotecas, se assemelhando mais com a forma que a gente conhece hoje. Então, a gente pode dizer que somos frutos desse mundo pós-Revolução Francesa. A Revolução Francesa dividiu, lá na época, o poder na França em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. É o modelo que a gente tem hoje. É o modelo, né, filosófico que surge naquele período. Então, claro que a França recebe esse nome, mas a partir dela, outras sociedades foram passando por essas transformações. E o que tem em comum, né? Trazendo para o nosso foco aqui a transmissão e cada vez mais a produção do conhecimento a ser transmitido. Pessoal, estamos na era contemporânea já, ou seja, na nossa era. Daqui em diante, mais especificamente, falaremos da biblioteconomia em si, mas gostaria de ouvir de vocês alguma dúvida, algum comentário antes da gente prosseguir. Fiquem à vontade. Não, Lucas, tudo tranquilo, só que assim, ó, desde a outra aula, que eu vejo que tem um chiado no teu microfone, tá muito ruim, sabe? Fica uma coisa, parece trepidando. E não é o meu computador, é o teu microfone, eu acho, a transmissão. E aí fica um chiado xarope, desculpe a franqueza. Não, obrigado por informar, porque a gente aqui não tem como saber, né, do lado de cada tela, mas são aí ossos do ofício na era da vertente digital. Né? Para mim está tranquilo o seu microfone, professor. Está ouvindo bem? O pessoal está falando que por lá está... Está tranquilo, professor. Eu estou acessando do celular. Dizendo que eu não te ouvia. Eu disse que tem um chiado. Eu te ouço, senão não teria como assistir a aula. Sim. Eu não falei que não estava ouvindo. Sim, está ok. Mas, de qualquer forma,
irei verificar aí, sobretudo, para próxima aula. Então, gente, seguindo, já que ninguém tem alguma pergunta, vamos passar, então, para o desenvolvimento da biblioteconomia. Vimos esse monte de eras, antiga, Idade Média, moderna, contemporânea, mas a era contemporânea inicia-se lá em 1789 e está até os dias de hoje, mais de 200 anos. Então, muita coisa aconteceu, sobretudo no campo da biblioteconomia. Como dissemos na aula passada, e volto a reafirmar, a biblioteconomia surge como conhecemos hoje a partir do final do século XIX, início do século XX. Então, como a gente pode acompanhar ali no texto, em finais do século XIX, início do século XX, ocorre uma série de acontecimentos que vão moldando a biblioteconomia. Então, dissemos aqui os caráteres dessas diferentes bibliotecas. Na antiguidade, né, os primeiros modos ali de armazenar e transmitir conhecimento. Na Idade Média, o caráter da religiosidade, mas também muito importante o papel das bibliotecas, dos monastérios, dos monges copistas para transmitir esse conhecimento. A Era Moderna, a invenção da imprensa como um todo. Na Era Contemporânea, a Revolução Francesa, uma maior democratização das bibliotecas, dos textos e tudo mais. E no século XIX, então, qual que é a grande inovação que se relaciona diretamente como nós, né, como ofício que estamos aqui buscando aprender nesse curso, né, com a biblioteconomia? É porque nesse período aqui, então, vai ser desenhados os métodos, vão ser definidos esses limites, vão ser feitos acordos desses padrões que vão sendo moldados e que vamos chamar hoje, né, do método biblioteconômico, da biblioteconomia. Então, vemos ali que fundamentalmente no final do século XIX, parte dos Estados Unidos, a gente viu na aula passada, né, que as maiores influências que nós temos no Brasil da biblioteconomia vêm dos Estados Unidos, mas não que isso não tivesse ocorrendo na Europa, né? Mas criada nos Estados Unidos, pelo Melvin Dewey, em 1816, a classificação decimal de Dewey. Talvez algum de vocês já saibam, isso é conteúdo mais adiante, mas a partir do momento que vocês forem bibliotecários, vocês irão dormir e acordar com a chamada CDD, ou a CDU, que são os códigos de classificação. Então, o que o Dewey está propondo aqui? Uma forma universal de classificar o conhecimento. Então, ele elabora lá esse código de classificação na intenção de que isso fosse um padrão, que estabelecêssemos um padrão na forma de dividir os assuntos, de organizar as bibliotecas, né, a partir dessa técnica. E isso aqui, não estou dizendo que era uma total bagunça antes disso, né? Mas é que surge, a partir de então, né, um método mais eficaz, uma proposta melhor delineada da biblioteconomia, né? Para quem não conhece ainda, né, o que está falando, se você pegar aí, se você tiver um livro em mãos, né, nas primeiras páginas, tendo a ficha catalográfica, né, você vai encontrar CDD e CDU, né, criação da classificação decimal de Dewey, e a partir dela depois é criada
a universal, como veremos, né? Então, nesse finalzinho do século XIX, né, a partir de 1879, é fundada a ALA, como conhecemos aqui no Brasil, né? American Library Association, ou seja, essa associação, até hoje muito importante no campo da biblioteconomia, né? Mas um dos seus fundadores vai ser também o Dewey, que é o mesmo que cria a classificação, como havíamos falado. Ela vai cada vez mais trazer, né, as discussões e a formação de profissionais baseados nesse método, né? Pouco tempo depois ali, aqui eu coloquei na primeira década do século XX, e é mais especificamente entre 1904 e 1907, a criação da CDU, Classificação Decimal Universal, por Paul Outlet e Henri de La Fontaine, né? Europeus que vão se basear aí naquela classificação do Dewey e criar, né, veja o nome, já é muito elucidativo, Classificação Decimal Universal, né? Inclusive na biblioteca da UniCV, que vocês vão ter a oportunidade de fazer a visita técnica, como eu vou avisar daqui a pouquinho, é esse método que é utilizado, a CDU, né? E o primeiro curso de biblioteconomia no Brasil, a partir de 1915. Então, bibliotecas ontem e hoje. A era contemporânea, que abrange nossos dias, se demonstra como um período de intensas transformações, sobretudo pelo crescimento da chamada era digital. Com isso, as bibliotecas e a biblioteconomia têm e teve o dever e o desafio de acompanhar esse desenvolvimento. Ainda no século XX, novas ferramentas e métodos passaram a ser utilizados, como o MARC 21. Vocês aqui, alunos de biblioteconomia, talvez ainda não conheçam essa expressão, né? E quem já conhece sabe do que estou dizendo, quem não conhece passará a conhecer em breve. MARC 21, né? Usei o exemplo do livro aí com uma ficha catalográfica. Tem uma série de informações. O nome do autor, o título do livro, os dados da imprenta, onde esse livro foi produzido, o ano de publicação. O que vai ser esse MARC 21? É um modelo que passa a ser legível por máquinas. Isso começou a ser discutido na década de 1960, e o modelo que a gente utiliza até hoje surgiu na década de 1990. Ou seja, antes disso, os catálogos das bibliotecas eram de papel, uma fichinha quadrada, semelhante ao desenho que a gente viu, que a gente vê nas capas, nas primeiras páginas dos livros, né? Então, toda biblioteca precisaria armazenar. A partir da fundação do MARC 21, começa a ter essa interoperabilidade, ou seja, eu consigo passar esses dados para frente. Então, outra biblioteca longe de mim, isso a gente está falando lá dos primórdios aí, né, pessoal, da computação, começa a conseguir essas informações. Então, muito revolucionário aí para o período e segue utilizando até os dias de hoje. Mas, Lucas, não está desatualizado? Sim, né, pessoal? Quantos anos passaram e tudo mais, mas é um modelo que ainda é diariamente utilizado no processo de catalogação. Andréa, por favor, quer fazer uma pergunta? Havia levantado a mão, ou talvez foi por engano. Enfim, prosseguindo. No século XXI, a partir de 2010, foi apresentado um novo formato de catalogação chamado RDA. Pessoal, pouquíssimas bibliotecas utilizam esse formato, né, porque ele já foi pensado no mundo digital, então ele ainda está em aprimoramento e cremos que ele vai demorar um pouco para chegar nas nossas bibliotecas. Além disso, podem ser citados ainda os softwares que são amplamente utilizados em bibliotecas. Os sistemas, pessoal, de catálogo online, né, de empréstimos, devoluções e tudo mais. Pessoal, assim como na aula passada,
temos uma atividade muito breve aí, até por conta do nosso horário, com base no que foi exposto aí na aula. Então, vocês podem ir lendo e depois mandem a alternativa que vocês acharem corretos aqui no chat. Acho que a Eliane está com o microfone ligado. Ah, desligou. Pois não, João? Licença, professor. Eu gostaria só de fazer um pedido aos alunos que, antes do fim da aula, por favor, preencham a lista de presença. Está no chat. Temos aqui 75 pessoas e só 26 responderam até o momento. Bem lembrado, pessoal, lista de presença no chat. Obrigado, João. E eu tenho recados aí para passarem para vocês, para passar para vocês também. Então, não saia, que são recados importantes. Então, todo mundo mandando aí, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Muito bem, a alternativa E é a alternativa correta. Das duas, uma, ou as perguntas estavam muito fáceis, ou vocês compreenderam o conteúdo da aula. Isso, espero acreditar nessa alternativa, é o mais plausível, e fico muito feliz com isso também. De fato, a alternativa é. Gente, reforçando então o recado que o João passou, assinem a lista de chamadas, o link está aqui no chat, tem bastante pessoas que não assinou ainda, isso é muito importante. E eu tenho também alguns recados muito importantes para passar aqui para vocês. Um lembrete que o João já fez, e que é importante também, para você aí que tem as redes sociais, o Instagram, segue, né, o nosso centro lá no Instagram, o Cela, porque lá tem bastante recados importantes para vocês podem acompanhar e conhecer melhor a instituição. Um aspecto importante, falei agora há pouco, que na biblioteca UniCV utiliza-se a CDU, que vocês poderiam verificar essa informação. Temos aí o projeto, então, de visita técnica à biblioteca. Então, preparamos um material, tirando dúvidas e tudo mais, vocês se inscrevam. Acho que o João pode me auxiliar na visita técnica, ou a Janaína, onde poderão se inscrever, conhecer a Ellen Martins. Já me inscrevi, muito bem, ótimo. Não percam, pessoal, a visita técnica, muito importante. Outro, Janaína, por favor. Oi, olá, professor, boa noite, pessoal. Sim, nós vamos ter essa visita técnica, né? Eu vi que teve alguns alunos que não conseguiram se inscrever, né? Se possível, tentar novamente para a gente ver se já abriu novas vagas, tá? Nessa visita, a gente vai explorar, como está falando, a própria divulgação, né, do evento, nós vamos explorar o ambiente informacional. Lá nós vamos ver todo o procedimento de uma biblioteca, os instrumentos de classificação, se é CDD, CDU, DORES, né, para direito, que alguns, às vezes tem biblioteca, gente, vocês vão ver muito isso. Tem biblioteca que utiliza CDD, CDU, DORES,
né, porque são vários cursos, então direito mesmo é uma classe que a gente utiliza muito a DORIS, né, que é um instrumento de classificação feita geralmente para a área jurídica, né. Vamos ver se existe o trabalho de levantamento bibliográfico, comute, né, que é a comutação bibliográfica, como é o regulamento de uma biblioteca, as fontes informacionais dessa biblioteca, né, tudo que vai ter lá, vamos invadir a sala do bibliotecário também, ver se o código ACR2 ele é impresso, como que está toda a biblioteca. Vamos conhecer junto, tá bom? Obrigada. Isso aí, muito obrigado, Janaína, pelo importante comentário aí. E é isso mesmo, pessoal, a partir disso, muito importante, vocês estão aqui no curso de biblioteconomia, essa visita técnica possibilita vocês terem, né, uma imersão, uma exploração muito melhor aí do ofício do bibliotecário, né? E também da biblioteca da nossa instituição. Para além disso, mais um recado importante, o penúltimo. Estão abertos os editais do PIIC, Programa Institucional de Iniciação Científica. Você que tem interesse em produzir algum material, de saber como funciona, o que seria isso, procura aí, creio que a Janaína pode ajudar também. Estamos aqui os professores aptos e aguardando, né, vocês com essas possibilidades de desenvolver pesquisa. Pessoal, para a carreira acadêmica, profissional, é um grande passo importantíssimo, né, também participar desses projetos de iniciação científica. E no próximo dia 2/6, teremos, né, um projeto de extensão virtual aqui também, chamado Leitura Com, né? Eu estarei conduzindo e discutindo sobre esse livro, né, do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Então, saiu a série na Netflix, talvez vocês conheçam aí também, o livro muito conhecido. Então, muito interessante esse grupo de leitura, né, que vocês podem estar participando. Eu tenho esse livro, ainda não li, então já se inscreve, né, para o projeto Leitura Com e venha discutir com a gente. Vai ser online, pessoal, tudo um encontro de forma online e esses grupos de leituras muito importantes também. E pensando a profissão de bibliotecário, dependendo do tipo de biblioteca que vocês forem trabalhar, esses grupos de leitura, né, clubes de leitura são muito importantes. Gente, no mais, muito obrigado pela participação, pela perseverança de vocês aí até o final. Lembrando que na semana que vem estaremos aqui novamente, na quinta-feira, a partir das 19 horas. Agradeço aí quem está falando ali no chat, agradeço a vocês também, ao apoio aí do João e da Janaína. Muito obrigado, pessoal, tenham uma excelente noite, um bom restinho de semana e até a próxima quinta. Obrigado, professor, boa noite a todos, tenham um excelente